Olá, pessoal! Vamos para a correção de mais um simulado. Se você está aqui pela primeira vez neste canal, o meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e semanalmente eu faço a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Então, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, não deixe para depois, já se inscreva para que você não perca nada que é trabalhada aqui nesse canal, tá bom? São dicas que farão toda a diferença na hora da sua prova, pode ter certeza disso. Nos pediram questões que fossem elaboradas, tivessem sido elaboradas pela banca CESP e Sebrasp, que fossem recentes. Então, nós selecionamos, né, questões da banca CESP e Sebrasp deste ano, questões que abordam ali, que trabalham com conteúdos que são recorrentes em provas elaboradas por esta banca, tá? Quero te convidar também a entrar no nosso grupo de estudos. Nesse grupo, nós disponibilizamos o material do simulado. Este material, por exemplo, foi disponibilizado lá no grupo com antecedência, né? E aí você pode resolver as questões e depois acompanhar a correção aqui e tirar suas dúvidas, ok? Então, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para a primeira questão. Na primeira questão, nós temos o seguinte: no segmento, estima-se que no ano de 2022 tenham sido gastos só na Receita Federal e tem um valor aqui. Aí a banca diz assim: a oração introduzida pelo termo que funciona como complemento direto da oração expressa pela forma verbal estima-se. Então, a banca está nos dizendo que este trecho aqui que eu destaquei, do verbo até o valor, está funcionando como complemento do verbo estima-se. Complemento do verbo é objeto, né? O complemento direto seria um objeto direto. O que você precisa saber para você responder a uma questão como esta? Você precisa saber que o ser, quando estiver acompanhando um verbo transitivo direto que pede um complemento sem preposição, pede um objeto direto. Quando você estiver acompanhando esse verbo transitivo direto, esse ser, ele vai ser chamado de partícula apassivadora. É a nossa PA. E a PA, ela faz com que uma mágica aconteça ali na oração. Ela faz com que o objeto direto passe a ser o sujeito da oração. Então, o objeto direto passa a ser sujeito da oração. E aí, o verbo daquela oração tem de concordar com o núcleo desse sujeito. Olha o que eu coloquei aqui para a gente poder analisar. Dois exemplos. Dois não, três. Dois. Vamos lá. Considerou-se a proposta. Considerou é o nosso verbo. Quem considera, considera alguma coisa ou alguém. Então, este verbo ele é um verbo que precisa de complemento. Quem considera, considera alguma coisa. Pediu complemento. Considerou o quê? A proposta. A proposta está completando o sentido do verbo. O que completa o sentido do verbo é o objeto. No início desse objeto, nós não temos preposição. Então, ele é um objeto direto, ok? Lembrando que este a é um artigo, tá? Que está acompanhando o substantivo proposta, não é uma preposição. Então, eu tenho o objeto direto, eu tenho o verbo transitivo direto. Agora, aqui, junto a esse verbo transitivo direto, nós temos o ser. Olha, o ser está acompanhando um verbo transitivo direto. Se esse ser está acompanhando um verbo transitivo direto, ele é uma partícula apassivadora, é uma PA. E neste caso, essa PA faz com que o objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser o sujeito da oração. Então, se eu disser que a proposta é o objeto direto do verbo considerou, isso está errado. Por quê? Porque o considerou está com a partícula passivadora, está com C, está acompanhando um verbo transitivo direto, então é uma partícula passivadora.
E o objeto direto, neste caso, passa a ser o sujeito da oração. Vamos ver o número 2. Realizou-se a festa esse mês. Tá. Realizou é o nosso verbo. Agora, quem realiza, realiza alguma coisa. Se eu disser, gente, eu realizei, vocês vão me dizer, realizou o quê? Então, quem realiza, realiza alguma coisa. O verbo pediu complemento, ele é transitivo. Então, realizou-se o quê? Realizou-se a festa. A festa está completando o sentido do verbo, é objeto, sem preposição no início. Objeto direto, verbo transitivo direto. Lembrando novamente, esse a é um artigo que está acompanhando o substantivo festa, não é preposição. Então, nós temos ali um verbo transitivo direto, mas junto a esse verbo transitivo direto apareceu ser. E o ser acompanhando o verbo transitivo direto é partícula passivadora. E a partícula passivadora faz com que o objeto direto passe a ser o sujeito desta oração. Ok? Então, para responder essa questão, você precisaria saber desse detalhe. Então, olha só a astúcia da banca. Olha o que ela disse. Disse que este termo, este trecho que está destacado, está completando o sentido do verbo estima-se. Então, seria. Opa, é daqui do que, né? Então, seria um objeto direto desse verbo transitivo direto. Vamos ver se isso é verdade. Estima. Quem estima, estima alguma coisa ou alguém. Então, o verbo pediu complemento. Ele é um verbo transitivo. Tá. Estima-se o quê? Estima-se que no ano de 2022 tenham sido gastos, aí vai até o final, até o valor aqui. Isso tudo que está entre colchetes aqui é o nosso objeto direto. É o complemento do verbo, não começou por preposição. Então, é objeto direto, verbo transitivo direto. Então, isso daqui, ó, que está destacado, de fato, seria o objeto direto do verbo estima, ok? Esse trecho aqui seria o objeto direto. Mas, o que aconteceu ali, ó? Nós temos o ser. Viram? O ser está acompanhando o verbo transitivo direto. Se o ser está acompanhando o verbo transitivo direto, esse ser é uma PA. E o que a PA faz? Transforma o objeto direto em sujeito da oração. Então, quando a banca nos afirma ali que do que até o final está funcionando como complemento do verbo, não é mais complemento do verbo. Na verdade, é o sujeito, porque nós temos o ser ali, que é a partícula passivadora. E por que esse ser é partícula passivadora ali? Porque ele está acompanhando um verbo transitivo direto. Então, quando o ser estiver acompanhando o verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, ele vai ser uma PA e vai fazer com que essa mágica aconteça. Bom, então, para responder essa questão, você precisaria de saber esse detalhe. Detalhe que faz toda a diferença, porque Banca CESP e Sebrasp ama trabalhar com partícula apassivadora. Então, essa afirmação é uma afirmação errada, ok? Vamos para número 2. Na questão 2, nós temos o seguinte, vamos lá para o enunciado. A banca vai trabalhar com tempo e modo verbais. Tempo e modo. Ela está dizendo que o verbo narrará, que aparece no trecho lá em cima, sinaliza, né, uma provável ocorrência da ação de narrar. Então, ele está dizendo que o verbo ali naquele contexto está nos transmitindo uma ideia de dúvida, de possibilidade. Então, o que você precisaria lembrar aqui para responder essa questão? Vamos ver aqui onde que aparece esse verbo, ó, só para a gente... É aqui, ó, aqui nos parênteses.
uma denúncia criminal narrará a prática de uma conduta que se amolda a um tipo penal, ok? Este é um trecho ali no qual aparece o verbo narrará. Então, o que vocês precisariam saber, né? De que vocês precisariam se lembrar? Dos tempos e modos verbais. Na língua portuguesa, há 3 modos verbais, tá? O modo indicativo, que é o que dá a ideia de certeza. Tem o modo subjuntivo, que dá a ideia de dúvida. E tem o modo imperativo, que dá a ideia de ordem. Este verbo ali, ele está no modo indicativo, nos transmitindo uma ideia de certeza. No modo indicativo, nós temos os tempos verbais, assim como nos outros, né? Nós temos o tempo presente, então nós temos o presente, nós temos, só subir um pouquinho aqui, nós temos o pretérito e temos o tempo futuro, ok? São os 3 tempos verbais. O presente é o que está acontecendo neste momento, é o que acontece todos os dias. Então, quando o verbo estiver no tempo presente, vai transmitir a ideia de que algo acontece todos os dias. Eu poderia dizer, ó, ela caminha muito. Ela caminha muito. O verbo aqui, caminha, está me dando a ideia de que ela faz isso todos os dias. Ou hoje, né? Eu posso pensar no hoje também, é o presente. Hoje ela caminha muito, ok? Então não tem tanta dificuldade, né? Agora, o pretérito, ele se subdivide. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e um outro pretérito que é chamado de mais que perfeito. Só abreviar aqui para adiantar, tá bom? Tá, Patrícia, para que esse monte de passado? É só para me confundir? É só para atrapalhar a minha vida? Não, é porque tem momentos que são diferentes do nosso passado. Pensa comigo assim, ó, o que aconteceu ontem é passado. O que aconteceu há um ano, passado. O que aconteceu há 30 anos atrás com você é passado. Então, tem momentos diferentes do nosso passado. Por isso que tem os nomes ali, né, diferentes. Mas o que você vai fazer para você diferenciar cada tempo desse? Qual é a dica? A dica é a seguinte: quando o verbo ele estiver no pretérito perfeito, você vai conseguir associar aquela ação a algo que aconteceu ontem. Então, se eu pedisse para reescrever essa oração aqui, colocando o verbo caminha no pretérito perfeito, como que ficaria? Ó? Você vai pensar no ontem. Ontem ela caminhou. Ontem ela caminhou muito, ok? Então, o verbo agora, ó, me transmite essa ideia de que algo aconteceu ontem. Ontem ela caminhou muito. Então, isso daqui é pretérito perfeito. Agora, o pretérito imperfeito é um passado mais passado. Você vai associar ao que aconteceu antigamente. Opa, fez até uma estrelinha aqui. Ao que aconteceu antigamente, há muito tempo. Então, você vai associar a isso, a antigamente. Se eu fosse reescrever aqui essa oração, empregando o verbo no pretérito imperfeito, eu iria pensar assim, ó. Antigamente ela caminhava. Antigamente ela caminhava muito. Viram? Já mudou. É pretérito? É pretérito, mas agora
esse final aqui, ó, me indica que essa ação já aconteceu há muito tempo. Então, por isso é pretérito imperfeito. Os verbos, quando eles estiverem no pretérito imperfeito, eles terão essa terminação fixa, vá ou ia. Vão terminar em vá ou vão terminar em ia. Trabalhava, estudava, escrevia, fazia, sempre com essas terminações aqui. Por isso que nós até brincamos, né, com os alunos. Nós falamos assim: tudo que é imperfeito, a gente vaia. Então, esse vá e esse ia são finais, são marcas, né, de pretérito imperfeito. Agora, tem 4 verbos que são exceções, tá bom? 4 verbos que eles também são pretérito imperfeito, mas não terminam em vá e nem terminam em ia. Quais são esses verbos? Era, vou mudar aqui. Era, vinha, punha e tinha. Era, vinha, punha e tinha. Esses 4 verbos aí, eles também estão no pretérito imperfeito, mas eles não têm a terminação vai nem a terminação ia. Então, a banca, ela trabalha com esses verbos aqui, ok? Então, também estão no pretérito imperfeito. O pretérito mais que perfeito, ele vai ter uma terminação diferente, uma terminação estranha, eu falo. Ele termina em ara, termina em era, termina em ira. Então, quando o verbo estiver no pretérito mais que perfeito, ele vai ter esse finalzinho estranho. E aí, ó, como que ficaria aqui, ó? Ela caminhara muito. Ela caminhara muito. E aí as pessoas até leem errado. Elas leem assim, ó, como se tivesse acento. Ela caminhará muito. E não é, se não tem acento, é pretérito mais que perfeito, é assim mesmo, estranho. Ela caminhara, ela fizera, ela lera, ela escrevera, ela correra. Então, os verbos com essas terminações estranhas, você já sabe que esses verbos estão no tempo pretérito mais que perfeito. Agora, futuro, que foi o tempo ali, né, proposto pela banca. Nós temos 2 também, há uma subdivisão. Eu tenho o futuro do presente e tenho o futuro do pretérito. Qual é a dica? Futuro do presente vai te transmitir uma ideia de certeza. Eu tenho certeza de que algo vai acontecer. Você passará, você sairá, ela chegará, nós faremos. Então, são verbos que dão ideia de certeza. É uma ação futura, mas que eu tenho certeza de que ela vai acontecer. Já o futuro do pretérito nos transmite ideia de dúvida. Pode ou não acontecer. É uma possibilidade. Então, como ficariam aqui, né, as orações escritas nesses tempos? Futuro do presente, ideia de certeza. Ela, eu tenho certeza. Então, ela caminhará. Ela caminhará muito. Eu tenho certeza de que essa ação vai acontecer. Agora, futuro do pretérito, ideia de dúvida. Então, ela caminharia. Ela caminharia muito. Algo provável de acontecer, é uma possibilidade, ok? Então, futuro do presente, certeza, futuro do pretérito, dúvida. E aí a banca nos trouxe o verbo narrará. Vamos pensar ali, ela narrará. Ela narrará a ação. Ela narrará a ação. Narrará está no futuro. É futuro do presente ou é futuro do pretérito? Gente, pelo que eu já expliquei aqui. Futuro do presente ou futuro do pretérito? Futuro do
presente. Se narrará, eu tenho certeza de que essa ação vai acontecer. Então, não é uma possibilidade, não é algo provável de acontecer, é algo que certamente acontecerá. Então, ideia de certeza é futuro do presente é o que nos traz essa ideia de certeza, tá bom? Então, quando a banca diz que narrará ali, né, o tempo, que é o indicativo, o tempo, que é o futuro do presente, e o modo, né, indicativo, sinalizam uma provável ocorrência da ação de narrar, essa afirmação é uma afirmação errada, não é uma possibilidade, é certeza, ok? Essa tabelinha aqui salva demais, tá? Essa tabelinha salva. Vamos para a próxima questão, questão de número 3, que vai trabalhar com a classe de palavra, uma, né, das classes de palavras que a banca Sesc e Sebrasp cobra muito nas provas. Ó, Sesc vai trabalhar com de classes de palavras, né? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome. Então, são classes que, preposição que merecem atenção, tá bom? E aí, por que que a banca gosta de cobrar conteúdo de advérbio? Porque a banca já sabe que você vai perder seu tempo tentando memorizar, decorar tabelinhas do advérbio. E a gente não decora advérbio. Advérbio você resolve interpretando, observando ali qual é o valor semântico daquela palavra naquele contexto. Ainda foi o advérbio que ela nos trouxe aqui, ó. Ó, algumas pessoas usam a CNV para reagir compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações, e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. O ainda, gente, é um advérbio que vai nos trazer dois valores. O ainda, ele pode nos trazer o valor de tempo. Se eu falo assim, ele ainda estuda para o concurso. Ele ainda estuda para o concurso. O que eu quero dizer? Que em um tempo passado ele estudava e neste tempo ele continua estudando. Então, ele ainda estuda, nos traz ideia de tempo, ok? Então, este é o primeiro valor do ainda. Mas o ainda, ele também pode nos trazer um outro valor, que é o valor de acréscimo. Que é o valor de acréscimo. Ela comprou roupas e ainda sapatos. Olha só como que muda o valor. Semanticamente há uma alteração. Ela comprou roupas e ainda sapatos. Então, eu estou acrescentando uma informação. Esse ainda nos traz esse valor de acréscimo. E aqui, o que a banca quis saber? Simplesmente, ó, ela nos afirma aqui que o termo ainda expressa circunstância de tempo. Ali naquele contexto ali expressa circunstância de tempo. Vou só mudar aqui para ver como que está aparecendo para vocês. Enquanto isso, vocês vão me responder aí. Essa afirmação é uma afirmação verdadeira? O ainda, nesse contexto ali, está trazendo ideia de tempo? Sim ou não? Ideia de tempo, sim ou não? Tá, então olha só. Algumas pessoas, né, usam a CNV para reagir compassivamente, outras para estabelecer maior profundidade e outras ainda valor de quê? Valor de acréscimo, né? Então não é valor de tempo, essa afirmação é uma afirmação errada, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 4. E aqui a banca vai trabalhar com um vício do candidato. Talvez este seja o seu vício também, e hoje é o dia da libertação, tá? Você vai se libertar desse vício. Qual vício, Patrícia? O vício de olhar para uma oração e já buscar o complemento dela. Você tem de seguir uma ordem.
para você analisar sintaticamente uma oração de forma correta. Você tem de seguir essa ordem. Que ordem é essa? Você vai olhar para a sua oração, você vai buscar o verbo. Depois do verbo, você vai buscar sujeito. Não é complemento, você vai buscar o sujeito. E depois, aí sim você busca os complementos. É esta ordem aqui. É dessa forma que você tem de fazer. Verbo, sujeito, depois complemento. Verbo, sujeito, depois complemento. Porque senão você vai cair na pegadinha da banca. Olha só, se eu colocasse aqui para vocês assim, ó, vamos lá. Acabou o gás. Acabou o gás. Aí eu vou te perguntar, esse termo aqui está funcionando como o quê? Qual é o erro do candidato? Qual é o vício? Eu falo que é o vício do Pablo Vittar. Porque o candidato chega aqui e faz assim, ó. Acabou o quê? Acabou o quê? Ele faz a pergunta dessa forma. Ele inverte. E aí ele faz. Acabou o quê? O gás. Opa! O gás está completando o sentido do verbo. Completou sem preposição é objeto direto. Errou. Perdeu a questão. Perdeu a questão, ficou ali para trás por causa de bobeira, porque não seguiu a ordem que tem de ser seguida. E aí você encontrou o objeto que não é o objeto da oração. Olha só, acabou o gás, acabou o nosso verbo. O que você vai procurar depois do verbo? Fala para mim. O que você vai procurar? Vai procurar o sujeito. Como que você encontra o sujeito? Você vai fazer ao verbo uma pergunta. Ou duas perguntas, né? Podem ser duas. Você vai perguntar ao verbo quem, ou você vai perguntar ao verbo o quê. É isso que você vai perguntar, quem ou o quê. Mas você vai fazer a pergunta ao verbo. Primeiro a pergunta, depois se você coloca o verbo. Porque se você inverter, se você fizer acabou, o primeiro verbo, acabou o quê? Você vai encontrar complemento, objeto. E você tem de procurar primeiro o sujeito. Então você vai perguntar aqui, ó, o quê? O que acabou? O que acabou? O gás. Então, o gás não é o objeto direto. O gás é o sujeito da oração. Patrícia, o que eu tenho de fazer para eu não confundir, para eu não cair mais nessa pegadinha boba da banca? Você vai se livrar do seu vício. Como? Você vai tomar esse remédio aqui, essa fórmula. Você vai olhar para a oração, vai procurar o verbo, depois do verbo o sujeito, mas faça a pergunta na ordem certa. Você vai fazer primeiro a pergunta, depois você vai colocar o verbo, certo? Então, primeira pergunta, depois o verbo. Aí você encontra o sujeito da oração. Tá. Aí a banca, olha só o que a banca diz. Chega o porteiro. Tá. O termo o porteiro complementa o sentido da forma verbal chega. Tá vendo como que a banca sabe que você é viciado em encontrar primeiro o complemento? Está dizendo que o porteiro complementa o sentido do verbo chega. Tá, para começo de conversa, gente, o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. Se você fizer o curso Desbancando a Banca conosco, lá na aula de regência verbal, você vai aprender isso. Chegar é um verbo intransitivo. Quem chega, chega, não precisa de complemento. Se eu disser assim, ó, ela chegou à escola. Ela chegou à escola.
Vou fazer a análise aqui. Começo pelo verbo. Encontrei o verbo. Chegou. Vou procurar o sujeito. Vou fazer a pergunta. Quem chegou? Quem chegou? Ela. Ela é o nosso sujeito. Se eu colocar um ponto aqui, fica com sentido. Ela chegou. Ok. Esse verbo ele não pede complemento. Este verbo ele é um verbo intransitivo. Tem sentido completo. Esse a escola aqui, ó, é um acréscimo. Isso daqui é um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de lugar, não é o complemento do verbo. É um adjunto adverbial de lugar, ok? Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, ela chegou à escola. Qual lugar que ela chegou? Certo? Então, quando ele diz que o termo aqui, ó, o porteiro, está funcionando como complemento do verbo, isso já é errado, porque quem chega acabou, não tem complemento aqui. Se isso daqui fosse um adjunto adverbial de lugar, por exemplo, teria de ter uma preposição, porque quem chega, chega a. Então, chegou, chega ao porteiro. Para conversar, ela chega ao porteiro. Aí sim, mas não tem preposição aqui, ó. Então, isso daqui não pode estar relacionado ao verbo. O verbo ele tem sentido completo. Então, aí você vem aqui, ó, e faz o seguinte: a pessoa viciada, né? A pessoa que ainda não passou pela libertação, ela chega aqui e faz assim, ó. Chega o quê? O porteiro. Chega o quê? O porteiro. Ah, o porteiro é o objeto direto, é complemento do verbo chegar à banca, ó. Afirmação correta, errado. Errado. Você vai procurar o quê? Qual é a fórmula? Você vai procurar verbo, depois sujeito, depois complemento. É isso daqui, ó. Verbo, sujeito, complemento. Encontrei o verbo, chega. Vou perguntar ao verbo, quem? Quem chega? O porteiro. Quem chega? O porteiro. O porteiro é o nosso sujeito. Ele não é o complemento do verbo, ele é o sujeito dessa oração. Então, essa afirmação aqui, de que o verbo está de que o termo o porteiro está completando o sentido do verbo, é uma afirmação errada, ok? Então, não deixem de tomar essa fórmula aqui, tá? É isso daqui, ó. Olhou para a oração. Primeira coisa, encontra o verbo. Encontrou o verbo, faz a pergunta a ele e encontra o sujeito. Aí depois, tendo algo a mais ali, você vai procurar complemento, ok? Então, essa é uma afirmação errada. Vamos para 5. Questão 5 é uma questão de crase, né? Crase é algo que você precisa saber. Você não pode querer decorar algumas regrinhas de crase, principalmente se você for para uma prova da banca CESP Sebrasp. Você precisa entender o que é a crase, o porquê de, em alguns casos, a crase ser, o uso da crase, né, ser proibido, em outros casos, o uso da crase ser facultativo, em outros ser obrigatório. Você precisa entender, tá bom? Lá no nosso curso também, Desbancando a Banca, vamos deixar o link aqui abaixo na descrição para que você entre, conheça o nosso curso, adquira e saia à frente dos seus concorrentes, tá bom? Lá no curso nós temos 4 aulas, 4 ou 5, agora eu fiquei em dúvida, enfim. Mas tem ali, né, bastante conteúdo sobre crase, tá? Não deixe de adquirir o curso. Se você quer ter uma nota ali, um diferencial na sua nota, e você sabe do peso que tem a língua portuguesa em qualquer concurso público, então adquira o nosso curso, tá bom? Depois, ao final, vou falar um pouquinho sobre ele, mas não deixe para depois, não. Então, essa questão é uma questão de crase. A crase, ela vai ocorrer quando você tiver
uma preposição. Essa preposição vai ser pedida pelo verbo, pelo nome, né? Então, uma preposição a mais o artigo a, que vai estar acompanhando um substantivo feminino. Então, neste caso, você vai crasear, porque você tem uma preposição exigida pelo verbo, pelo nome, e você tem um artigo acompanhando o substantivo feminino, ok? Aí, obrigatoriamente, você precisa crasear. Aqui, ó, o que ela nos diz? Com relação a centenas de anos de pensamento científico, a banca ela está com vontade de substituir o a sem crase por as craseado. Então, ela quer saber se isso manteria a correção gramatical do texto. Ela está afirmando, né, que isso manteria a correção gramatical do texto. Então, assim, ó, isso que ela quer fazer. Com relação às centenas, ficaria assim. Com relação às centenas. O que nós sabemos? Para ter crase, você precisa de ter um nome, uma palavra antes, pedindo preposição. Com relação, que se relaciona a. Então, com relação a, opa, tem preposição ali. E aqui eu tenho centenas, as centenas, o substantivo feminino. O artigo que está no plural, tá vendo? Então, o artigo que acompanha é o as. E aqui, ó, eu tenho as. Então, eu já sei que ali eu tenho a preposição que foi pedido pelo nome relação, que faz relação a. E eu tenho as acompanhando centenas. Portanto, eu poderia sim colocar o as craseado, ok? E manteria a correção gramatical do texto. O que eu não poderia fazer? Eu não poderia crasear, porque singular com plural, crase nem a pau. Singular com plural, crase nem a pau. Então, se lá na sua prova apareceu lá uma alternativa e você tenha o a no singular e uma palavra feminina depois no plural ali, não precisa nem parar para pensar. Não tem crase. Por que, gente, que não tem crase? Porque a crase, ela é a junção da preposição mais o artigo. E aqui, ó, olha a palavra que eu tenho, olha o substantivo que eu tenho. Eu tenho centenas. Se eu tenho centenas, o artigo que tem que acompanhar é o as. E aqui só apareceu o a, não apareceu as aqui. Então, eu não tenho o artigo as. O que eu tenho aqui é só o a preposição que está sendo pedido por relação. O que faz relação a. Eu só tenho preposição aqui, não tenho artigo. Então, singular com plural, crase nem a pau, não vai acontecer. Ok? Mas agora você sabe o porquê de não acontecer, porque não tem o artigo ali. Agora, quando eu tenho plural, o as craseado lá, com uma palavra no plural também, aí você vai observar se tem alguma palavra ali pedindo a preposição. Se tiver, então você vai ter preposição mais o as, e aí você vai crasear. Se eu disser assim, ó, ele referia-se às questões. Ele referia-se às questões. Certo ou errado? Nós vimos que ó, apareceu plural com plural. O que eu tenho de observar? Se tem alguma palavra que pede preposição. Ele referia-se. Quem se refere a. Opa, tem preposição. E aqui, ó, eu tenho questões. As questões. O artigo que acompanha é o as. Então, eu junto a preposição com o artigo e vou crasear. Ok? Então, você tem de observar isso daí. Singular com plural, nunca, não existe, nem a pau, não tem crase. Plural com plural, você vai observar se tem alguma palavra ali
pedindo uma preposição. Se tiver, então você vai crasear. Então, quando a banca diz que se eu trocasse o a lá por as craseado, isso manteria a correção gramatical, ok, isso manteria a correção gramatical perfeita, a construção. Vamos para 6. Na 6 aqui, vai trabalhar com coesão, vai trabalhar com referente. Olha só o que nós temos. No último período do texto, o pronome presente na forma contraída, né, o disso, a partir disso, retoma este trecho aqui. Então, a banca está dizendo que disso está retomando este trecho aqui. Vamos encontrar esse trecho, até marquei ele em cima. Ó. Fator que transforma o discurso em prática. O disso está aqui. Nós vamos verificar se está retomando esse termo. Esse elemento aí coesivo que retoma algo que foi dito ali anteriormente tem um nome. Isso é anáfora. Banca CESP trabalha demais com esse elemento coesivo aqui, a anáfora, tá? Vai te perguntar, sempre vai te perguntar se aquele pronome está retomando aquele trecho. Então, isso daí é algo recorrente na banca, tá? Em qualquer prova da banca. A anáfora, então, é isso daí, você retomar algo que foi dito anteriormente. Se eu falo assim, Cláudia estudou muito. Cláudia estudou muito. Ela foi aprovada. Cláudia estudou muito. Vou só verificar aqui como que tá aparecendo. Ficou um pouquinho. Só subir aqui. Peraí. Cláudia estudou muito. Ela foi aprovada. Observem que eu coloquei o pronome ela ali. E o ela está retomando Cláudia. Está retomando um termo que foi dito anteriormente. Então, isso daqui é uma anáfora. Anáfora, você vai lembrar desse aqui, né, no começo, que vem antes, ok? Tem a catáfora, que é o que vem depois, né, vai aparecer depois, se referindo a algo que aparece depois, mas a banca CESP não trabalha muito com esse elemento, tá? Ela trabalha com anáfora, sempre retomando algo que foi dito anteriormente. Então, vamos lá, porque é mais difícil, tá? Por isso que ela cobra assim, porque é menos na cara, assim, qual o termo que está sendo retomado. Então, vamos lá. No modelo de Ministério Público dialógico, ou seja, aquele que efetivamente se abre à interlocução com a sociedade, a CNV é fator que transforma o discurso em prática, pois propicia o diálogo face a face com os mais diferentes e antagônicos setores. E a partir disso, a construção de confiança. E aí, o disso está retomando o fator que transforma o discurso em prática? Pois propicia o diálogo face a face com os mais diferentes e antagônicos setores. E a partir disso, a partir de quê, gente? A partir desse diálogo. Opa! A partir desse diálogo. Então, disso não está retomando fator. Disso está retomando diálogo, ok? É uma afirmação errada também, ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 6. E aqui na 6 nós temos o seguinte: a justiça foi percebida como um fator alheio. Vamos para o enunciado aqui, ó. Vamos direto o que a banca quer. O termo aquilo e o segmento ali aos lugares de poder complementam respectivamente, então nessa sequência, né? Adjetivo e complementam substantivo. Por isso, desempenham nas orações em que se inserem a função sintática de complemento nominal. Então, vamos lá.
O complemento nominal, ele é um termo da oração. Ele é um termo da oração preposicionado para começo de conversa. Complemento nominal é um termo preposicionado, ele vai ser iniciado por preposição. E ele vai completar nomes. O que completa verbo é objeto, né? Completou o verbo é objeto. Se completou sem preposição, objeto direto. Se completou sendo iniciado por uma preposição, objeto indireto. Mas o que completa nome é complemento nominal. E aí o complemento nominal, ele vai completar um substantivo, ele vai completar um adjetivo ou ele vai completar um advérbio, ok? Então, complemento nominal completa o sentido de um substantivo, e aí vocês têm de lembrar de que sempre que você conseguir colocar um artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo. Então, se eu colocar aqui, ó, função, por exemplo, a palavra função, eu posso dizer a função, até já tem aqui. Então, é um substantivo. Orações, as orações. Termo, o termo. Então, se você consegue colocar um artigo antes daquela palavra é um substantivo. Então, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, completa o sentido de um adjetivo, né? Que nós temos uma característica, ou completa sentido de advérbio. O advérbio nos transmite um valor, né? As circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de companhia, enfim, né? Então, para ser complemento nominal, tem de ser iniciado por preposição e tem de estar, aquele termo ali tem de estar relacionado a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Olha os exemplos aqui que eu coloquei para vocês, ó, só para a gente reforçar esse conceito. Fernando tem necessidade de atenção. Tem é o nosso verbo. Quem tem? Fernando. Fernando é o nosso sujeito. Fernando tem. Quem tem, tem alguma coisa. É um verbo que precisa de complemento, é transitivo. Ele tem o quê? Necessidade. Necessidade é o objeto direto. Está completando o sentido do verbo sem preposição. Objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, quem tem necessidade de alguma coisa. Tem necessidade de quê? De atenção. Observe que de atenção completou o sentido da palavra necessidade. E eu digo, ó, a necessidade. Isso daqui é um substantivo. Completou o sentido do substantivo é o complemento nominal, certo? Ó, começou preposição, completou o sentido do substantivo, complemento nominal. Na letra B, na número 2 aqui, nós temos o verbo é. Ele é capaz de tudo. Quem é? Ele. Ele é o nosso sujeito. Ele é capaz. Capaz é uma característica que está sendo atribuída a ele. Eu tenho um homem capaz, uma mulher capaz, então é característica. Se é uma característica que está sendo atribuída ao sujeito, isso daqui, sintaticamente, é um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito, ele tem o valor de adjetivo. Morfologicamente, é o adjetivo. Aí nós temos, ele é capaz. Mas quem é capaz de alguma coisa, tá vendo? Ele é capaz de quê? De tudo. De tudo está completando o sentido da palavra capaz, que é um adjetivo. Então, se completou o sentido do adjetivo, é complemento nominal. Na 3, nós temos, fiquei longe da escola. Fiquei é o nosso verbo. Quem ficou? Eu. Eu fiquei. Agora, eu fiquei longe. Eu fiquei longe. O longe aqui está nos dando ideia
nos transmitindo uma circunstância de lugar. Eu fiquei perto, eu fiquei longe, eu fiquei distante. Então, longe aqui, ó, está relacionado ao verbo, nos transmitindo uma circunstância de lugar. Isso daqui é um advérbio. Isso daqui é um advérbio. Morfologicamente é um advérbio. Sintaticamente seria um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de lugar. Agora, eu fiquei longe. Quem fica longe de alguma coisa ou de alguém. Então, eu fiquei longe de quê? Da escola. O termo da escola está se referindo ao advérbio longe. Está completando o sentido do advérbio longe. Completou o sentido de advérbio é complemento nominal. Então, o complemento nominal é um termo preposicionado, ele vai vir iniciado por uma preposição e vai estar relacionado ali, completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. A banca nos diz que os termos destacados ali estão exercendo a função sintática de complementos nominais. Então, primeiro, tem de estar preposicionado. Segundo, tem de completar nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, vamos lá. A justiça foi percebida como um poder alheio àquilo. Opa, o pronome aqui, ele está craseado. Se ele está craseado, eu tenho preposição ali. Eu tenho a preposição a mais o pronome aquilo. Essa preposição está sendo pedida por uma palavra. Ó, eu tenho aqui, ó, um poder alheio. Agora, o que está alheio a. O que está alheio a. Então, a palavra alheio pediu a preposição a. E alheio é o quê? Alheio é um adjetivo, é uma característica, certo? Tem um homem alheio, tem uma mulher alheia, é um adjetivo. Então, eu tenho aqui, ó, uma preposição pedida pelo adjetivo, certo? Então, eu tenho um termo preposicionado aqui, eu tenho um termo preposicionado que está completando o sentido do adjetivo alheio. Quem está alheio a alguma coisa. Completou o sentido do adjetivo, isso daqui é complemento nominal. Então, nós temos ali o aquilo exercendo a função de complemento nominal, ok? Vamos ver a segunda aqui, ó. Aos lugares de poder. Vamos ver se esse segmento também é um complemento nominal. Então, vamos lá. Enquanto a política permite acesso aos lugares de poder. A política permite. Ela permite o quê? Acesso. Completou o sentido do verbo sem preposição, objeto direto. Mas permite acesso a quê? Aos lugares de poder. Então, este segmento aos lugares de poder está completando o sentido da palavra acesso. E acesso, eu posso dizer o acesso. Então, morfologicamente, isso aqui é um substantivo. Então, eu tenho aqui um termo que completou o sentido de um substantivo, foi iniciado por preposição. Isso daqui é o quê? Complemento nominal. Então, de fato, esses dois trechos ali exercem a função de complementos nominais dentro daquele período, ok? Oh, errado não. Essa questão aqui é uma questão certa, uma afirmação correta. Vamos continuando, vamos para o número 8. Na número 8, nós temos uma questão que vai trabalhar com predicativo do objeto. Por que a banca ama trabalhar com o predicativo do objeto? Porque ela sabe que o candidato confunde predicativo do objeto com adjunto adnominal. Ela sabe disso. Por isso, ela vai trabalhar com esses termos, tá bom? Porque sabe que te confunde.
porque sabe que vai te fazer perder aquele ponto que você precisa, mas presta atenção. O predicativo do objeto é uma característica que é atribuída ao objeto daquela oração. Então, nós temos um adjetivo ali. E o adjunto adnominal também pode ser um adjetivo que está ligado ao substantivo, né? O adjunto adnominal vai estar junto do nome, ok? Então, pode ser um adjetivo, por isso confunde. Quando nós temos aqui, ó, na número 1, o aluno considerou a prova difícil. Vamos lá, vamos analisar. Considerou o nosso verbo. Quem considerou? O aluno. Isso daqui é o nosso sujeito. Considerou. Quem considera, considera alguma coisa. Então, eu tenho um verbo que precisa de complemento, é transitivo. Ele considerou o quê? O aluno considerou o quê? A prova. Considerou a prova. A prova está completando o sentido do verbo sem preposição, verbo transitivo direto. Mas aqui, ó, que vem o carrapato que te suga, porque apareceu o termo difícil, o adjetivo, a característica. E aí, qual é a confusão? O candidato não sabe se difícil está relacionado à prova, que é um objeto direto, e aí seria predicativo do objeto, uma característica atribuída ao objeto. Ou não sabe se difícil só está acompanhando o substantivo prova, e aí é só um adjunto adnominal. Tá vendo? Aí que confunde. O que você vai fazer para não confundir? Vai fazer o seguinte, você vai pensar o seguinte: se aquele termo, se aquele adjetivo ali, ele for um predicativo do objeto, pensa nisso daqui, ó. Ele vai permanecer. Predicativo, ó, o P de predicativo, permanece. Predicativo, permanece. Se ele for predicativo, você vai poder retirar o objeto direto da oração, substituir esse objeto. Você vai substituir pelo pronome, o pronome oblíquo, e o adjetivo vai permanecer ali, não vai perder o sentido. Agora, se for adjunto adnominal, se você retirar o objeto, ele abandona, ele vai junto. Então, se for adjunto, o adjetivo abandona, ele vai junto com o nome, está colado ali no nome. Olha só, o aluno considerou a prova difícil. Se eu quiser retirar a prova e substituir por um pronome, qual pronome que eu usaria? Pronome a, não é isso? Então, eu vou tentar vou retirar a prova, que é o objeto direto, vou substituir pelo pronome e vou verificar se o difícil permanece. Então, ó, o aluno considerou-a. O aluno considerou-a, né, a prova difícil. Ficaria com sentido se eu reescrevesse assim? O aluno considerou a prova difícil, o aluno considerou-a difícil. Ficaria com sentido. Então, observem que eu retirei o objeto, coloquei esse a no lugar, o pronome, e o adjetivo, ele permaneceu. Se ele permaneceu, gente, isso daqui é um predicativo do objeto. É uma característica que está sendo atribuída ao sujeito. Permaneceu, ok? Agora, quando é adjunto adnominal, o adjetivo ele vai junto com o nome. Olha só, o aluno resolveu a prova difícil. O aluno resolveu a prova difícil. E agora? Vamos analisar aqui, ó. Resolveu é o nosso verbo. Quem resolveu? O aluno, é o nosso sujeito. O aluno resolveu. Quem resolve, resolve alguma coisa. O verbo pediu complemento. Resolveu o quê? A prova. Completou o sentido do verbo sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto.
Mas aí eu tenho o adjetivo aqui. E aí, esse adjetivo ele está caracterizando prova, está caracterizando esse objeto, ou esse adjetivo só está acompanhando a palavra prova? Se estiver caracterizando, predicativo do objeto. Se só estiver junto do nome, é um adjunto adnominal. Aí você vai para o macetezinho. Você vai substituir, você vai retirar o objeto direto e vai substituí-lo pelo pronome. E aí pode ser o, né? Se for masculino, uma palavra masculina por o, se for uma palavra feminina por a, se for uma palavra masculina no plural por os, feminina no plural por as, ok? Então o aluno resolveu a prova difícil. Vou reescrever ali fazendo a substituição. O aluno resolveu a e vou tentar colocar o adjetivo. Observe se fica com sentido. O aluno resolveu a prova difícil. O aluno resolveu a difícil. Fica com sentido? Não, perde o sentido. Por quê? Porque esse difícil aqui, ele é um adjunto adnominal. Ele está junto do nome. No momento em que eu retirei o nome, o adjetivo aqui teve de ir junto, porque ele estava ali acompanhando aquele nome. Ele é um adjunto adnominal. Então, se for adjunto adnominal, o adjetivo abandona, ele vai junto. Aqui nós temos um adjunto adnominal. Ok? Então, é assim que você vai perceber a diferença entre predicativo do objeto e adjunto adnominal, fazendo sempre essa troca, tá? Então, olha aqui o que a banca propôs. Em uma formação que o torne isento. Isento aqui é o adjetivo, ok? A banca aqui, ela foi uma mãe. Por quê, gente? Porque ela já deixou o pronome ali, tá vendo? Ó, é uma formação que torne ele, seria, né, isento. O projeto, né, isento. Então, nós temos aqui já um pronome substituindo o nome. E o adjetivo, ele permaneceu. O adjetivo, ele permaneceu. Se o adjetivo permaneceu, o que nós temos é predicativo do objeto, ok? Então a banca ali já foi uma mãe. Se você tiver ali, né, dentro da sua estrutura, o pronome oblíquo e o adjetivo, você já sabe que aquele adjetivo ali é um predicativo, não é adjunto adnominal. Então, a banca diz que o termo isento exerce função sintática de predicativo do objeto, expresso pela forma pronominal o. Correta, perfeita essa afirmação. Essa observação aqui também salva demais, tá? Salva demais. Para você não confundir predicativo do objeto com adjunto adnominal. E vamos para a nossa próxima questão. Olha o que diz. Os termos, vou aqui, ó, o enunciado novo. Os termos da desinformação e de comunidades em torno do discurso desempenham nas orações em que, respectivamente, ocorrem a mesma função sintática. Então, vamos lá. Ó. Da desinformação. Diferentemente da desinformação, aqui nós temos uma palavra que terminou em mente. Qualquer palavra que terminar em mente é advérbio. Qualquer palavra, Patrícia, qualquer palavra. Geralmente, lentamente, rapidamente, constantemente, toda palavra terminada em mente é advérbio. Então, nós temos aqui, ó, diferentemente, diferentemente de quê? Da desinformação. Então, o termo da desinformação está completando o sentido da palavra, diferentemente, que é um advérbio. O que nós vimos? O que completa o sentido de advérbio é complemento nominal. Ó, temos uma preposição, né, o termo preposicionado, completando o sentido do advérbio. Então, é
um complemento nominal. Só colocar aqui para carregar, senão vai estar ruim daqui a pouco. Ok? Então, nós temos o primeiro termo, complemento nominal. Vamos ver se o outro termo exerce a mesma função sintática. Aí, vamos aqui. A formação, vou pegar aqui logo. A formação de comunidades em torno do discurso. O termo de comunidades está completando o sentido da palavra formação. A instantaneidade da mensagem e a formação. Formação de quê? Formação de comunidades. De comunidades completou o sentido da palavra formação. E eu digo, ó, a formação é um substantivo. Completou o sentido do substantivo, foi iniciado por preposição. Isso daqui também é um complemento nominal. Nós vimos que o complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. E aqui nós temos, né, os dois termos funcionando dessa forma, completando o sentido do advérbio, né, o primeiro, e o segundo completando o sentido de um substantivo. Então, de fato, exercem a mesma função sintática. Perfeita, essa afirmação é uma afirmação correta. A última questão é sobre crase. Banca, Cesp, Sebrasp ama, é um caso de amor eterno com a crase, né? Dada a regência do verbo tender, é facultativo, eu posso ou não empregar, né, o sinal indicativo de crase no vocábulo a em tendem a ser menos efetivos. Gente, isso aqui não precisa nem parar para pensar. Ser é um verbo. Ser é verbo. Antes de verbo, você nunca vai ter crase. Antes de verbo, nunca vai aparecer crase. Então, isso daqui não é um caso facultativo de crase, né? É o caso proibido. Você não pode usar crase antes de verbo, antes de palavras masculinas, antes da palavra lá no plural. Lembra? Singular com plural, crase nem a pau. Então, tem alguns casos nos quais a crase ela é proibida. Não vai ocorrer. E este é um. Antes de verbo, você nunca vai usar o sinal indicativo de crase. Então, essa afirmação aqui é uma afirmação errada. Não é facultativo, é proibido. Ok. Então, é isso, né? Foram as 10 questões aí que nós selecionamos para vocês. Como eu disse, nós temos um curso que é o Desbancando a Banca, um curso, só diminuir aqui um pouquinho, completo de língua portuguesa, para você que vai fazer qualquer concurso público, qualquer. Tudo que você precisa tem no Desbancando a Banca. Tem para cada conteúdo de 3 a 4 aulas. A primeira aula é somente teoria e vai assim, daquela teoria do básico ao avançado. Eu sempre tive dificuldade em língua portuguesa, eu nunca aprendi, eu não sei o que é um substantivo, eu não sei o que é um artigo. Tá, vem que você vai aprender, tá bom? É aquela teoria do básico ao avançado, é da base ao acabamento. Então, tem essa aula de teoria, depois tem uma aula somente de exercícios de fixação. Exercícios básicos ali só para fixar mesmo aquilo que foi explicado na teoria. Depois, nós vamos para a resolução de questões de bancas. E aí nós temos uma ou 2 aulas somente de resolução de questões de bancas diversas, tá? Então, você vai ver ali na prática como que as bancas cobram aquele conteúdo. Então, geralmente, para cada conteúdo, vocês terão de 3 a 4 aulas.
para cada aula não, para cada conteúdo, né? Na primeira aula ali de cada conteúdo, nós disponibilizamos o material em PDF. Então, você já imprime, faz ali os seus rascunhos, faz as suas anotações, resolve as questões, depois você acompanha a correção, ok? Então, tem esse material, que é bem importante. Tem um simulado semanal. Quando você compra o curso, você é direcionado para um grupo de WhatsApp, um grupo exclusivo. E ali naquele grupo, nós disponibilizamos um material semelhante a esse aqui que eu fiz a correção agora, e com questões voltadas para a sua banca. Porque lá no curso, nós fazemos a correção de questões de bancas diversas. Então, IDECAM, FCC, IBAD, FGV, todas, tá? Então, tem várias bancas lá, questões de várias bancas. Mas lá no seu grupo, você vai receber um simulado com questões da sua banca. Patrícia, a banca que vai organizar o meu concurso é a banca Consulplan, tá? Então, você vai receber lá somente simulado com questões daquela banca. E aí nós marcamos um dia na semana e fazemos a correção desse simulado, igual eu estou fazendo aqui, tá? Ao vivo, né? E você vai poder interagir e retirar suas dúvidas, se ainda houver, tá bom? Correção de questões de simulado, né? Essa correção é feita ao vivo, acesso a esse grupo. Patrícia, eu assisti a aula, eu resolvi as questões, mas eu ainda fiquei em dúvida em relação a tal tópico ali. Temos a mentoria lá no grupo, nós alinhamos lá com vocês a respeito do dia no qual essa mentoria acontece e o horário, tá bom? Então você vai ter acesso a gente e vai poder retirar ali a sua dúvida. Tudo isso, essas aulas, o material em PDF, simulados, correção de simulados, mentoria, tudo isso por R$ 149,90. E há a possibilidade de dividir ainda, tá? Até 10 vezes, tá bom? Então, se você quer passar em um concurso público, essa é a sua oportunidade, é o diferencial, tá? É o diferencial. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link para você acessar a plataforma e adquirir o seu curso, ok? Para quem já está no grupo do WhatsApp, até a próxima semana, tá? Se você ainda não está, te convido a entrar, o link também vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. Entre para o nosso grupo e venha crescer conosco. Até a próxima semana.